Fala pessoal, meu nome é João Paulo E eu sou o Gabriel. e sejam bem-vindos a mais um episódio do Verbo Petri. Hoje nós falaremos, não sei se vocês acompanharam, né? Espero que sim. A gente gravou um vídeo com o grandíssimo Padre José Eduardo, né? E não sei se vocês repararam, a gente estava lá no cenário dele, em Osasco, exatamente. Então hoje a gente queria contar um pouquinho sobre essa aventura que a gente fez até chegar lá em Osasco, né? Só para começar o vídeo da maneira que sempre deve começar, vamos invocar o Espírito Santo para começar esse vídeo da melhor forma possível, né, João? Vamos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje a gente queria contar um pouquinho sobre essa aventura que a gente fez até chegar lá em Osasco, né? Porque, não sei se vocês sabem, a gente deu algumas pistas, né? A gente falou da Paróquia São Paulo da Cruz, da Paróquia São Francisco e tinha de Belo Horizonte. Sim. Então, para até chegar lá, deu um chão. Foi muito John Mayer, né? Muito John Mayer. Muitas horas de viagem. Muitas horas de viagem, muitas músicas. Eu passei 3 dias conversando com o João todos os minutos ali, deu para conhecer ele um pouquinho sobre tudo. E foi uma coisa bem interessante, né, João? Porque vou contar aqui uma história pessoal minha, né? Acaba que eu sempre fui na Canção Nova. Na verdade, não Canção Nova, na Aparecida do Norte. Uhum. Então eu fui na Aparecida do Norte muitas vezes. Tipo, eu não consigo nem contar quantas vezes eu fui. Por causa de uma promessa que minha mãe fez do meu nascimento. Eu sou prematuro, minha mãe teve mioma, então tiveram várias complicações que possivelmente eu nem era para ter nascido. Então a minha mãe fez uma promessa, né? Então eu fui para a Aparecida do Norte várias vezes. E ela pegava uma vela do meu tamanho, né? Acendia lá na missa. Só que, tipo, nesta época eu não estava tão ligado na igreja. Sim. Então eu só ia porque minha mãe ia, né? E, então eu fui muitas vezes para a Aparecida do Norte, tem muita história com a Aparecida do Norte. Já conheci todos os museus, os bondinhos, as feiras lá, das camisas alternativas, todas as coisas. Só que dessa vez, acho que foi a primeira vez que eu fui à Aparecida do Norte depois de convertido. Então é muito interessante ver como que as coisas mudam, né? Se em algum momento era minha mãe que me arrastava para ir, a primeira vez que eu fui por totalmente livre, espontânea vontade para aparecer lá, né? Mas essa não é a primeira parte da nossa jornada. A primeira parte da nossa jornada foi a Canção Nova. Sim, o que a gente viu na Canção Nova, João? Então a gente, né, Gabriel, a gente fez uma rota. A gente aproveitou que a gente ia para São Paulo, para Osasco, né, mais especificamente, e a gente fez um caminho católico, né, vamos dizer assim. A gente saiu aqui de BH e a gente foi até Cachoeira Paulista para visitar a Canção Nova, né? E depois disso a gente foi para Aparecida do Norte. Posteriormente a gente chegou em Osasco, na paróquia São Domingos, né? Que é a paróquia do Padre Paulo José Eduardo. Do Padre José Eduardo. E aí depois disso a gente voltou para BH, uma viagem de volta direto, né? Ouvindo muito John Mayer, que eu gosto muito. Enfim, mas o ponto a gente chegou na Canção Nova e foi muito legal, foi uma experiência muito doida, porque eu nunca tinha ido pra Canção Nova. E assim, é incrível, né? A estrutura é incrível. E a gente vê como que a obra de Deus é maravilhosa, né, a graça de Deus ter infundido naquele lugar e ter feito um lugar de realmente peregrinação católico, né? Um lugar onde as pessoas podem compartilhar por meio da televisão, né? Um modo de vida católico. Isso é muito lindo. A gente viu alguns shows, né? Lá, né? Então a gente viu o show da banda Ultimato, o show da banda Sacrária e também do Diácono Nelsinho. Grande e da Adriana Arides. Isso, da Adriana Arides. E foi muito legal, né? Eu gostei bastante. E, enfim, foi uma experiência muito diferente, né? Não sei você, mas foi a primeira vez com todos eles. É interessante ver a história do Diácono Nelsinho. Ele estava lá desde o começo com o Jonas Abib, contou toda a história dele. Teve uma hora lá que o guitarrista perdeu uma corda. Verdade. e foi uma coisa muito legal, porque ele também fez uma memória de toda a vida dele ali naquele momento. Ele agradeceu bastante, foi muito legal.
E a coisa interessante que a Adriana. Adriana Arides ela falou que teve muitos momentos ali que durante o ministério dela que ela se perdeu um pouco na fama, em várias coisas, mas ela chegou à conclusão ali no final de que, independente de tudo que acontecesse, o ministério dela era para salvar a alma dela, né? A forma que Deus encontrou de salvar a alma dela, né? E isso foi uma lição bem grande pra gente, porque a gente aprende um pouquinho com isso, né? Porque esse canal aqui é uma aventura, né? É uma coisa que a gente acaba fazendo aqui de uma forma um pouco improvisada, com muita vontade, e acaba que talvez essa é a forma que Deus escolheu pra gente se salvar. Sim. Mesmo que não atinja ninguém, isso aqui é a nossa forma de ministério também, né? Então, a gente aprendeu muito com essa questão. E a Canção Nova é um lugar muito legal, né? Acho que foi a primeira vez que eu dormi em algum hotel lá perto, eu sempre passava e ia embora no mesmo dia. Então foi uma experiência bem diferente, ver o Rincão novo. Quando eu fui lá, o Rincão não estava pronto. Todo o santuário, todas as questões, então é bem legal. Eu achei que o Fredilson ia aparecer lá. O Fredilson não apareceu lá, infelizmente. Se eu tivesse um podcast num dia com o Fredilson, outro com o Padre José Eduardo... E aí já zerou já, né? Não precisa fazer mais nada. Não, tipo, a gente tem um grupo do Rosário, e eu falei com o meu colega, o Israel, apareceu aqui no vídeo já, que se o Frei Gilson aparecesse, eu ia ligar pra todo mundo no meio do Rosário e ele ia continuar e terminar o Rosário com todo mundo. Imagina, sensacional. Então é bem legal, né? Acho que não tem ninguém assim que não conheça a Canção Nova sendo católico, né? Tem programa de televisão, tem rádio, tá aqui há tanto tempo. É uma coisa assim que de vez em quando, assim, tipo, por mais que possa ter uma crítica ou outra, é uma coisa assim que é um projeto que não tem como ignorar. Sim. Né? Então é um lugar que a gente recomenda vocês passarem e é bom. Muito legal, é ótimo, muito bom mesmo. E depois a gente foi pra Aparecida. Sim, depois a gente foi pra Aparecida e a gente passou pelo portal do Jubileu, né? E foi uma experiência difícil, talvez. Enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que contar, pessoal, a gente confessou, né? Lá. Sim. E uma questão que a gente precisa... Porque a nossa intenção também é catequese, né? Teve uma confissão pública. E eu acho que é algo muito triste quando a gente vê uma confissão pública que não leva à confissão privada. Né, pessoal? Então, eu acho que a gente deve encarar sempre dessa forma, né? A confissão pública, ela serve como um convite à confissão privada, que é, de fato, o sacramento ali, né? Para realmente acontecer a absolvição dos pecados mortais. Então, desde aquele vídeo que a gente fez sobre o ano jubilar, sobre toda a questão da justiça plenária, e eu falei bem claro, né? É um convite ao arrependimento, né? Então, a confissão é o marco mais importante de toda essa questão. Então, a gente foi confessar e foi passar pelas portas. E o mais engraçado é que você fez uma brincadeira com o nosso produtor, que como aqui em BH a gente mora perto de santuários jubileus, a gente podia receber indulgência plenária aqui, a gente não precisa ir lá na Aparecida. Mas a gente foi por causa da emoção, por causa da experiência mesmo, né? E uma coisa que é muito bom comentar é que o bispo de lá consagrou todas as portas. Então não faz nenhuma necessidade de passar por aquela porta especial. Mas a gente passou pela porta especial e tocou nela mesmo. Só que essa experiência, vai colocar aqui na tela o que aconteceu, foi algo assim que eu achei até meio estranho. Porque eu me senti quase como se eu estivesse entrando num show de rock, ou alguma coisa assim. Cara, tinha muita gente passando na porta. E o pior é que, tipo assim, a ideia é simplesmente passar pela porta, né? Andar, né? E obviamente, né? Primeiro, confessar primeiro. Né? Então, eu não sei nem se aquelas pessoas todas confessaram, eu espero que sim. Mas as pessoas estavam beijando a porta, as pessoas estavam rezando na porta, as pessoas estavam abraçando a porta. Como se a porta fosse salvar elas. Só que quem vai salvar elas é Deus. Né? Elas se agarravam à porta como se a porta tivesse alguma mágica nela, mas a porta não tem nenhuma mágica, né? E isso é uma coisa bem estranha. Sim. Porque as pessoas de fato estavam idolatrando a porta sem nenhuma razão e criando um tumulto muito necessário porque era simplesmente passar pela porta, né? Então e por qualquer outra porta, né? Todas as outras portas estavam perfeitamente abertas e aquela porta dava um tumulto desnecessário, mas a gente recebeu a licença plenária, né, João? E vale ressaltar que é necessário estar em estado de graça, né? E que a confissão pública, né, ela não vale como para que você esteja realmente em estado de graça. É necessário que você passe por uma confissão individual, né?
Então, houve um momento em que houve uma confissão pública e depois a gente foi para uma confissão individual, né? Então, mas muitas pessoas pularam a etapa da confissão individual. Então, se você for para a Presida, se for passar no portal, ou um portal que seja perto da sua casa, é necessário que você esteja em estado de graça, que você tenha confessado com o padre. Exatamente. E não tem como fugir disso, né? Sim. Então é uma coisa que é interessante como a gente vai estudando, vai aprendendo, e a gente acaba a aprender a se apegar às coisas certas, né? Que é Deus. Não a porta, não a certos objetos, mas sim na piedade e na misericórdia de Deus, que nos dá essa oportunidade de dar audiência plenária. Então a experiência parecida foi bem legal também. Eu comprei um texto muito grande. Grande aquisição. Grande aquisição. Isso foi muito engraçado, né? Porque tinha uma loja com a loja oficial da Aparecida. E aí a loja estava muito, muito tumultuada. A gente foi para fora do santuário comprar no camelô, e tinha os mesmos produtos mais barato que na loja. Então a gente acabou evitando uma fila e comprando as coisas. Isso aqui eu comprei lá. Então experiência que só o Brasil nos proporciona. Então foi uma experiência bem legal, toda pela história que eu contei, mas também para questão de conteúdo. Você vê também a igreja muito bonita, porque antes que eu tinha ido aquelas últimas vezes, não estava pintada. Agora tem um mosaico, né, do lado de fora, na parte exterior da igreja, que é muito bonito mesmo. Ficou mais interessante, né? Uma coisa que às vezes a gente pode levar como pouca coisa, porque as pessoas vão muitas vezes, mas acho que é o segundo maior basílica ou santuário do mundo, pelo menos mariano. Então é uma coisa muito grande que a gente tem aqui, né? Uma oportunidade muito grande para se confessar, sempre, para poder... As pessoas que moram ali na região têm muita sorte, né? Então é uma coisa assim também que... Mais que a Canção Nova, né? Ir para Aparecida do Norte é uma experiência que vale muito a pena. Infelizmente a gente acabou não tendo esse tempo todo, mas uma boa experiência também é ir na Capela Antiga. Uhum. Ela ainda está conservada, então ela é muito bonita também. Ela fica mais no centro da cidade, então é uma experiência muito legal. Sem contar que lá é uma cidade turística, né? Então tem 1 milhão de camelôs com várias camisas de time diferente, 1 milhão de coisas que você precisa. Tem tem um aquário, tem um shopping, tem um bondinho, tem 1 milhão de coisas para fazer. Então Sim. Sempre bem legal. E aí a gente chegou no ponto ápice. Sim. O ponto que a gente não acreditou, né? Como é que isso aconteceu, né? Cara, eu acho que foi muita graça e este cara aqui é incrível. É só isso. Porque ele respondeu a gente no Instagram com um carinho, com uma facilidade enorme, nos deu o contato da secretária dele, marcamos tudo bonitinho, respondeu rápido, mandou mensagem, e foi tudo muito, muito tranquilo, né? A gente falou, a gente pode ir aí? A gente foi e conversou com ele, e a gente percebe como que ele é uma pessoa muito especial mesmo, né? Porque a gente sempre, pelo menos eu, sempre acompanhei ele. Eu sempre acompanhei mais o Padre Paulo Ricardo, mas eu sempre gostei muito do Padre José Eduardo, acabei conhecendo ele mais depois dessa questão do tradicionalismo, questão de acompanhar mesmo mais ele depois dessa conversa com o tradicionalismo, mas eu já havia muitas homilias dele. Sim. Então, porque essa questão, esse tom acadêmico dele, essa questão, ele é um professor, né? Então, a homilia dele é uma aula. Eu vi vários cursos do canal do YouTube dele, a Muralha de Jericó, Portas do Inimigo, várias coisas que realmente são conselhos espirituais muito úteis. Então, a gente tem o Padre José Eduardo como alguém, assim, um pai espiritual pra gente, que pode ensinar a gente muitas coisas, né? Então, ver ele foi um ponto alto do canal num momento tão, sei lá, tem 2 meses de canal. Sim. E vai ser difícil bater isso, né? Só se o Padre Paulo Ricardo aceitar a gente lá. A gente tá esperando o seu sim. E a gente pode ser algo do mesmo nível. Sim. Né? Mas foi algo muito incrível. Por quê? Porque ele tinha combinado com a gente 2 horas. Então a gente tinha uma expectativa bem tranquila. Mas acabou que teve uma visita do bispo lá. Sim. O bispo iria lá, né? Então. Que estava marcada e o tempo dele passou para menos de 1 hora. E ele simplesmente falou, chegou e falou: arruma aí o cenário e vamos gravar. Então acabou que a gente nem conversou com ele. Ele arrumou um cenário, ele sentou, ligou a câmera, gravamos, despedimos e ele foi embora.
Sim. Mas mesmo assim, ele claramente estava muito ocupado. Claramente, tipo, seria tudo bem se ele só falasse, não posso fazer isso. E ainda assim ele fez. E ficou um tempinho a mais, né? Porque o vídeo tem mais de tipo, no todo tem mais de 1 hora, né? A gente cortou pra dar 1 hora. Então é uma coisa muito legal que ele fez com a gente. Sim, com certeza. Isso é muito doido, porque o nosso produtor, né, o Brasil, ele simplesmente mandou uma mensagem do nada no Instagram do Padre José Eduardo, e ele respondeu muito rápido a gente. E a gente até pensou que seria uma resposta automática do Instagram. Eu, pelo menos, pensei e falei, não é brincadeira, não é possível uma resposta automática do Instagram. E ele passou o contato da secretária dele, a gente pegou o contato, conversamos com ela e marcamos de ir lá. Foi basicamente assim, aconteceu muito rápido, né? E a gente chegou lá depois de ter ido na Aparecida. Então a gente chegou já meio na correria total, né? De arrumar as coisas, enfim. E a gente teve esse imprevisto, não, né? Mas o Padre José Eduardo, ele ia receber o bispo, enfim. Mas o que me deixou bastante feliz, né, é ele ter dado essa oportunidade pra gente, porque a gente não é um canal reconhecido ainda, né? A gente não tem um número muito grande de seguidores, mas a humildade dele em dar esse espaço pra gente poder conversar com ele, né, e ter essa aula, isso demonstra que ele é um grande homem. E a gente fica muito feliz com o fato de a gente ter ido lá, conversado com ele. E, enfim, a pergunta que eu fiz era uma dúvida sincera que eu tinha, e ficou muito mais claro, né? Ele deu uma aula pra gente. Enfim. Esse vai ser só o primeiro episódio, né, pessoal? Claramente a gente vai encher o saco dele mais vezes e a gente vai aparecer lá mais vezes 1 hora. Mas foi muito engraçado, porque na hora que a gente chegou assim, a gente ficou meio tipo, será que é aqui mesmo? Tá meio estranha essa igreja, né? Porque ela é bem escondida. Né? Então, só que na hora que eu entrei na igreja, eu falei, porque eu vejo as homilias dele, eu conheço aquela igreja, eu falei, não, é aqui mesmo. Sim, sim. E a gente viu a missa dele também, né? No dia, a gente gravou no sábado e no domingo a gente foi lá de manhã ver a missa dele. E assim, era a solenidade de Cristo Rei, e a homilia dele a respeito desse tema foi simplesmente impecável. Não, perfeita, simplesmente perfeita. Sim, a minha mãe que estava na ocasião, ela falou assim, nossa, pareceu uma tese de doutorado, família. Porque, de fato, né, envolve muito estudo, muita preparação para falar, e a gente vê a dedicação dele nesse quesito. E que missa bem celebrada. Sim, órgão, né? Enfim, eu sou músico, eu gosto muito. Então, enfim, foi muito legal, foi muito bacana. Uma coisa também foi quando eu cheguei e vi o cenário dele. Porque o pessoal pode chegar e imaginar que o cenário dele é um lugar totalmente separado e tal, mas não, é realmente uma salinha perto da secretaria da paróquia ali, que tem todo aquele móvel, aquela coisa toda ali, e a gente só ficou tipo, cara, ele também é uma pessoa comum, no sentido de é uma coisa simples, mas muito bem feita, muito bem arrumada, e na hora que eu vi aquele cenário ali, eu fiquei, não, cara, eu lembrei de todos os vídeos que eu já vi, do podcast, as coisas, daquele vídeo que ele faz de 4 horas falando sobre tradicionalismo, todas as memórias viraram na minha cabeça quando eu vi aquele vídeo ali. Então é muito legal, foi uma experiência muito legal, né? E sem contar que, mesmo a gente ficando muito nervoso, mesmo a gente sem quase nenhuma experiência, né? Começamos do zero aqui, já entrevistando uma pessoa que tinha muita coisa pra falar, e a gente conseguiu. Acho que o vídeo ficou realmente bom. Sim, ficou muito bom mesmo. É um vídeo que vai dar pra você ver várias vezes, né? O famoso alt tab, né? A pessoa vai jogar alguma coisa, deixa um alt tab, deixa rolando, vai lavar uma louça, vai caminhar e deixa rolando lá, porque realmente dá pra aprender muitas coisas, né? Sim. E uma coisa que a gente pensa fazer futuramente no canal é ler os livros que ele falou. E trazer aqui, né, algum tipo de resenha, né? Algum tipo de comentário sobre eles. Acho que seria muito interessante, a gente pretende fazer. Uma coisa interessante que ele falou, que foi uma quebra de expectativa nossa, porque essa era uma dúvida real, né? Se o nosso intuito aqui é promover o catecismo, promover a Bíblia, ela perguntou, e depois que eu ler esses dois? O que a gente vai fazer, né? E ele respondeu de uma forma assim que não me surpreendeu 100%, mas realmente foi uma coisa que faz pra gente refletir, né? Que talvez não seja a hora ainda de nós leigos nos aprofundarmos tanto em teologia. Né? O que ele falou foi bem claro, né? É hora do leigo, primeiramente, antes de tudo, ter uma vivência de igreja. Né? Vai ajudar na paróquia, vai colher um cestinho, ajudar na rifa da igreja, vai fazer a procissão.
ter uma vivência maior. A vida comunitária, né? Sim, é Isso. essencial. E também ter as leituras espirituais. Sim. Então é uma coisa bem interessante que ele foi falando, né? As leituras espirituais. E também, no quesito que ele falou sobre vida intelectual, sobre trabalho intelectual, né, e pesquisa, enfim, ele fala que é um processo, né? A gente acha que tem que chegar ali no Assunto Teológica, né? Mas, enfim, é um processo. A vida intelectual exige etapas, exige caminhos, né? Então, primeiro aprofundar na vida em comunidade, e posteriormente, né, existem as etapas que você pode se aprofundar até chegar no conhecimento mais elevado de teologia, por exemplo. Né? Ele mandou a gente ter até literatura. Né? Sim. Então é realmente todo um percurso a ser trilhado ainda. E eu acho que vocês vão vendo isso conforme o canal vai amadurecendo. Né? Então a gente já tem aqui nossas leituras, nós já temos nossos estudos aqui, mas claramente falta muita coisa ainda. Sim. E tá tudo bem. Então a ideia é justamente essa, né? A gente vê que o Padre José Eduardo ele mudou um pouquinho o rumo do canal e nos deu um caminho. A gente pode aqui trazer filmes católicos, né? São Tomás More, Santa Bernadette, filmes que a gente pode falar. E também entender, eu acho que o meu caminho, mais nesse sentido, foi, na hora de selecionar o próximo passo a fazer, foi a assinatura do Bruno Lancaster, né? A história da igreja. Porque a história da igreja não é somente isso, mas a história da igreja é principalmente a história dos santos. Né? E a história dos santos é a espiritualidade. Então, o que a igreja sempre creu, a todo momento, em todos os tempos. E é isso. Então, é um caminho também que a gente já estava trazendo, né? Vídeos sobre os santos, vídeos sobre a espiritualidade deles, um pouquinho o que a gente pode aprender com eles, imitar um pouquinho. Então, eu acho que também esse é um pouquinho do caminho que o canal vai seguir daqui para frente. São conteúdos introdutórios, mas que não deixam de ser fundamentais, né, basilares, úteis e didáticos, né? Então a ideia é justamente essa, porque a gente sabe que não é apenas uma questão de que se a gente começasse a falar uma coisa muito mais complicada, a gente não ia trazer tanta gente, mas também que a gente poderia errar, mas também que a pessoa não ia entender porque ainda faltaria muita coisa para chegar lá. E tá tudo bem. Então, essa ideia de que a gente vai crescer junto com o nosso público, educando o nosso público conforme a gente vai se educando, vai formando este conteúdo e é muito bom. Então, e ele também nos deu uma resposta, né? Ele tava meio tímido na hora de falar, acabou que ele quase nem falou, mas a plataforma de curso dele é muito legal. Sim. Tem lógica, tem filosofia, tem teologia, tem como escolher melhor. Tem um curso dele sobre isso, tem um curso dele como ler a Bíblia, tem um curso dele para matrimônio. Então fica a nossa recomendação, né, de vocês entrem lá no canal dele, entrem lá no site dele, façam os cursos, né, é essencial. Tem a plataforma do Padre Polecato, tem a plataforma dele, tem a plataforma do Lancaster que a gente falou, tem a plataforma do Padre Leonardo Wagner. Sim. Tem vários conteúdos muito bons que vão servir de formação e de fonte para o nosso canal. Sim. E é importante que o canal, a educação dele, né, o intuito dele é justamente isso, evangelizar por meio da internet. E a gente tem que utilizar a internet como um meio para a nossa santificação. Então, esses cursos são essenciais. E o meio que a gente utiliza tanto hoje em dia quanto a internet pode ser algo que nos santifique. Né? Como realizar isso de forma plena. E esses cursos são essenciais para isso também. Então, acho que essa foi essa história. É isso, né? Acaba que a gente volta para casa depois. Foi um final de semana de muito intenso, né? Porque a gente viajou de carro, né? Então, deram 11 horas de ir, 11 horas para voltar. Mas acabou que foi um negócio bem, bem diferente, né? E valeu muito a pena, né? E veio para uma aproximação de todo mundo, né? Primeira vez que a gente passou tanto tempo junto. Então, deu para falar bastante, né? Sim. Então, acho que a ideia é poder perceber até onde que esse canal pode levar a gente, né? Porque a gente mal começou agora e a gente já viajou para Osasco pela primeira vez. Eu nunca tinha pisado em Osasco, né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa bem legal, né? Para vocês irem acompanhando e verem até onde que esse canal vai, porque ninguém sabe. Sim. E para isso a gente precisa que você se inscreva no canal, dê o like, aperte o sininho das notificações para que sempre que um vídeo apareça aqui, ele apareça para você também. Então, se inscreva, dê like, compartilhe com os amigos e ajude a gente a chegar mais gente. E é isso. Veja o vídeo do Padre José Eduardo, sim, por favor, né? Já é o vídeo com maior alcance do canal. Confesse. E esteja em estado de graça. E vire católico. Acho que é isso. É isso. Não temos música, porque meu dedo tá quebrado.
Ainda Enfim. tem esse detalhe, né? No dia que a gente vai conhecer o Padre Eduardo, o João não dá pra É verdade. pra ele, cara. Dia que eu ia cantar pra ele lá, tocar pra ele lá, não deu. Deu pra quebrado, enfim. Mas no próximo vídeo, talvez. Não, no próximo não, né? No próximo vídeo com ele. Talvez a gente cante. Eu toque, né? Então, Então é isso, pessoal. Aquele abraço. até Até a mais. próxima. Tchau, tchau.